Aconteceu em Cuiabá 3, Flamengo 0. Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para trazer para vocês tudo o que aconteceu em Cuiabá 3, Flamengo 0. Mas antes, você está aqui no canal, é inscrito? Não? Por favor, se inscreva no nosso canal. Deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos. Comente nos nossos vídeos. É bom pra gente saber aí o quanto você entende ou não entende de futebol, tá bom? E, enfim, aumenta aí o nosso engajamento, tá bom? Bom, Cuiabá 3, Flamengo 0. Assim, o placar não era previsível, mas a atuação do Flamengo era. Porque, assim, o Flamengo, não vou dizer que o Flamengo está escolhendo competições para jogar bem ou jogar mal, mas ele vem de um jogo difícil na Libertadores, onde venceu o Olímpia por 1-0 na quinta-feira, e vai para outro jogo duro na Libertadores, que é o jogo da volta contra o Olímpia lá no Paraguai, tá? E muito embora Cuiabá fique exatamente no meio do caminho entre o Rio de Janeiro e o Paraguai, fique até mais perto do Paraguai, o Flamengo se deu até bem na logística de deslocamento, o Flamengo acabou aí jogando mal diante do Cuiabá. Muito mal, aliás. Aí você vê, por exemplo, Flamengo e América Mineiro, né? Flamengo, e entre outros jogos do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo jogou muito mal, que eram antes de partidas de Copas. Bom, vamos lá. O primeiro tempo já foi bem ruim do Flamengo, mas bem ruim mesmo. O Cuiabá finalizou 11 ou 12 vezes e o Flamengo só finalizou uma, com o Pedro de bicicleta lá no final do primeiro tempo, que não levou perigo algum. O Cuiabá, pelo contrário, o Cuiabá teve grandes chances, o Matheus Cunha fez 2 ou 3 boas defesas, enfim. O Daverson, por exemplo, estava numa boa tarde e noite, de novo. Daverson, aquele mesmo, do Palmeiras, que fez o gol do título da Libertadores de 2021, em cima do Flamengo, enfim. E aí o Cuiabá, um time que, como a gente já vinha falando aqui, o Cuiabá é um time bem organizado, não é lá um grande time, longe disso, mas é um time bem organizado, um time que sabe tocar bem a bola, diferente do que eu achava. Eu achava que o Cuiabá ia jogar fechado, porque o Flamengo é um time tecnicamente muito bom. Mas não, o Cuiabá saiu para cima do Flamengo organizadamente, pressionou e deixou bem difícil a vida do Flamengo lá no Pantanal. E até porque também estava muito calor e muito seco lá no Pantanal, mais de 30 graus à noite. Imagina se esse jogo é às 4 da tarde aqui, 3 da tarde lá no Pantanal. Bom, terminou o primeiro tempo 0-0 por um milagre, e o Jorge Sampaoli, ao invés de mexer no time, se deu por satisfeito. Porque o Flamengo precisava de criatividade no meio-campo, tá? Ele não tinha o Arrascaeta, que tomou o terceiro cartão amarelo no jogo anterior, não tinha Gabigol, que também tinha tomado o terceiro cartão, e sabe-se lá por que cargas d'água, o Everton Ribeiro também não jogou. Isso antes do jogo. Foi revelado no intervalo que o Everton Ribeiro teve uma dor de barriga. E aí, claro que ele não ia se recuperar. Bom, e aí o Flamengo foi para o segundo tempo com o mesmo time e teve os mesmos problemas. E o Cuiabá foi mais para cima, e o Cuiabá, ao contrário do primeiro tempo, aproveitou as chances que teve.
Uma delas foi logo aos 2 minutos, uma cobrança de falta da esquerda, mais ou menos na altura do bico da grande área. O jogador levantou a bola para a área e aí o Matheus apareceu o lateral direito do Cuiabá apareceu pelo outro lado e finalizou fazendo Cuiabá 1, Flamengo 0. E isso desmontou o sistema tático do Flamengo, que era talvez um pouco mais para se proteger no segundo tempo, mas desmontou completamente. O Flamengo foi obrigado a se atirar para o ataque e o Cuiabá teve os contra-ataques. Num deles, uma bela tabela entre o Cleison e o Daverson. O Daverson colocou o Cleison na cara do gol. Cleison, aquele mesmo, ex-Corinthians, tá? Para vocês aí tentarem se identificar. E aí o Cleison bateu na saída do Matheus Cunha, fazendo o Flamengo 2-0. Lá no Pantanal. Cuiabá 2-0, aliás, lá no Pantanal. E aí o Sampaoli mexeu no time, mas mexeu de um jeito errado, porque o time ficou desequilibrado do meio campo para frente, tá? O time até melhorou alguma coisa, começou a criar mais um pouco, mas sofrendo lá na defesa. Porque o que acontece? O Flamengo não tinha o Felipe Luiz no banco. E o Ayrton Lucas saiu sentindo dores na lateral esquerda. E aí ele coloca o Alan no lugar do Ayrton Lucas. E bota o Thiago Maia para jogar pelo lado esquerdo, pela lateral esquerda. E isso daí complica bastante também as possibilidades de ataque do Flamengo. E o Varela jogou na lateral direita, só que tem que, para variar, jogou mal. E o nosso querido Wesley entrou no segundo tempo como, digamos assim, uma tentativa de boia de salvação. Só que tem que o Wesley entrou nesse marasmo do time do Flamengo, nesse deserto de criatividade do time do Flamengo no segundo tempo. O deserto era tão grande que, claro que a bola não chegava para o Pedro. Mas também quando chegou, o Pedro demonstrou que não estava parecia não estar com a mínima vontade de fazer gol. Porque o gol que ele perde no finalzinho do jogo, antes do Cuiabá fazer 3-0, aliás, não, foi depois do Cuiabá fazer 3-0. O Pedro estava de brincadeira ali. O Pedro, 3-0 Cuiabá, a bola chega para ele dentro da área e ele tenta dar um calcanhar. Tá de brincadeira o Pedro, né? De brincadeira o Pedro. Bom, e o Cuiabá faz 3-0 numa boa jogada pelo lado direito, bola cruzada para a área, rasteira, e adivinha quem que entrou pelo outro lado para finalizar? Pois é, ele mesmo, Daverson. Faltava o gol dele para fechar a tampa do caixão rubro-negro lá em Cuiabá. Daverson foi lá e fez Cuiabá 3, Flamengo 0, lá no Pantanal. Bom, assim, como eu falei, a atuação, eu não fiquei surpreso com a atuação do time, não, tá? Porém, o placar me surpreendeu muito, porque eu achei que o Cuiabá não fosse tomar a iniciativa do jogo, e tomou. O Cuiabá foi para cima do Flamengo o tempo todo e mereceu o 3-0 e poderia até ter feito mais, se o Cuiabá agredisse mais o tempo todo. É que o Cuiabá, no iniciozinho do jogo, ainda respeitou um pouquinho o Flamengo lá na Arena do Pantanal. Só sei que agora o Flamengo está com 31 pontos, continua vice-líder apesar disso, porque o Palmeiras perdeu para o Fluminense na rodada, só que quem agradece isso é o Botafogo de novo. O Botafogo ficou no 0-0 com o Cruzeiro, e aí o Botafogo abriu mais um pontinho na liderança. A vantagem, que era de 12, passou a ser de 13 pontos no Campeonato Brasileiro. Bom,
Agora é se preparar muito bem para o jogo, para a guerra lá no Paraguai contra o Olímpia. Jogo duro, jogo difícil, mas se o Flamengo não repetir o que fez lá na Arena do Pantanal, o Flamengo tem muita chance de passar, tá bom, minha gente? A gente vai, mas a gente volta amanhã falando mais de Flamengo e falando aí já um pouquinho sobre esse jogo do Olímpia e Flamengo, que o jogo é na quinta-feira, tá bom? Tchau, tchau, gente.